Internacional de São Silvestre. O ano esportivo não termina sem a mais tradicional prova do atletismo brasileiro, uma invenção do jornalista Casper Libero, que aconteceu pela primeira vez em 1925, e naquela primeira edição eram apenas 60 inscritos. Hoje serão mais de 37 mil pessoas correndo pelas ruas e avenidas de São Paulo, fazendo uma grande festa do esporte. Temos recorde de inscritos e você vai passear com a gente a partir de agora pelas principais ruas e avenidas da grande metrópole brasileira para a edição de número 99 da Corrida Internacional de São Silvestre, que é uma prova centenária, mas que chega à sua edição de número 99 porque em 2020, em razão da pandemia, nós não tivemos a realização da prova, mas a São Silvestre segue firme, não parou nem durante a Segunda Guerra Mundial e hoje, repito, mais de 37 mil pessoas estarão correndo para fechar o ano na festa do esporte que você acompanha a partir de agora, participando com a gente através da hashtag São Silvestre na Globo. São Silvestre na Globo é o caminho para você interagir conosco e mandar para cá a sua mensagem. Sejam todos bem-vindos aqui aos nossos estúdios. Tô aqui com o Sérgio Xavier Filho. Ainda bem que a gente tá de uniforme, né? Não temos nem roupa para isso. Marilson Gomes dos Santos, tricampeão da São Silvestre, bicampeão da Maratona de Nova York, também reforçando o nosso time aqui. O Marilson falar já, mas eu queria que você, Serginho, falasse sobre as 3 vitórias do Marilson, né? 2003, 2005, 2010, especialmente 2003. Foi muito legal. Bom dia. Bom dia. A São Silvestre está fazendo 100 anos, né? E olha, ter o Marilson ao lado nessa transmissão é um prêmio pra gente também, porque o Marilson é um dos grandes da corrida de rua do Brasil, mas também da São Silvestre. A primeira prova do Marilson, vencida em 2003, essa é uma daquelas provas de manual, uma coisa linda, né? Porque aqui na subida da Brigadeiro, né? O Marilson não era favorito, né? O favorito era o Cheruiyot, né? O queniano, muito forte, e chega na Brigadeiro e o Marilson vai lá e janta, né? Junto com o Rômulo Wagner, o Brasil fez dobradinha, inclusive, em 2003, né? O Rômulo foi o segundo colocado. E eu comentava antes com o Marilson, coitado do Rômulo, né? Porque o Rômulo faz uma prova maravilhosa, né? Consegue ganhar do grande queniano, mas tinha o Marilson, né? As outras 2 provas foram um pouco mais simples para ele, né? Porque aí, no centro, ele já resolve a parada, né, Marilson? Agora, Marilson, 2003, 2005, 2010. É igual filho, gosta tudo igual, ou tem alguma das vitórias que toca mais o seu coração? Bom dia, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom dia, Vê, bom dia, Serginho, bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, a São Silvestre de 2003 foi a mais especial, né? Inclusive, como o Serginho mesmo comentou, né? É icônico você subir a Brigadeiro com mais 3, 4 quenianos, né? 5 atletas disputando a primeira colocação diante de toda a torcida brasileira, né? E esse é um momento que eu nunca esqueço correndo a São Silvestre. É um momento mais especial da minha carreira e, assim, é sensacional vencer uma prova como essa, né? Uma coisa que eu já buscava há muito tempo, né? E realmente foi um momento muito especial na minha carreira. O Brasil não vencia desde 1997 com o Emerson Iserben. Claro que a gente vai ficar de olho na elite masculina, na elite feminina, mas o grande charme da São Silvestre é o povão. Você viu ali imagens dos mais de 37 mil atletas que estão esperando para sua largada, e no meio dessa galera tá a Estela Gomes para trazer o clima da São Silvestre pra gente. Tudo bem, Estela? Fala, Evê, tudo bem, querido? Muito bom dia quem nos acompanha. Eu tô aqui no povão, porque é onde a coisa acontece, é onde a São Silvestre acontece. Me falaram que tem gente que chegou aqui 4:30 da manhã pra ficar na grade, é isso mesmo? Acordei 3 horas da manhã pra chegar 4:30 pra sair na Globo, pra animar, pra trazer alegria positiva, ano novo e viver essa vida. Quer viver, respirar saúde. É isso. Quem tá na primeira São Silvestre? Primeira São Silvestre? Me conta qual a expectativa que tá no seu coraçãozinho. A expectativa é muito linda, emocionante demais. Eu tô realizando um grande sonho meu, que há 10 anos atrás eu queria vir a São Silvestre, mas não tinha condição, e muitas pessoas me ajudaram para estar aqui hoje, e eu tô realizando um grande sonho. Eu acordei 3 horas da manhã, vai estar aqui 5 horas, vai estar aqui com essa galera linda e emocionante. Agradecido aí. É isso, pessoal de BH, da Bahia, de Mato Grosso do Sul. EV, gente de todo o Brasil por aqui, querido. Volto com você. Valeu, Estela. É isso. Todos os estados da federação e o Distrito Federal estão representados, têm inscritos na corrida de São Silvestre. Hora da gente dar uma olhada no percurso, no desafio dos 15 quilômetros que essa galera vai enfrentar dentro de instantes, com largada na Avenida Paulista, largada aí pertinho do Museu de Arte de São Paulo, e eles vão depois seguir para a Avenida Doutor Arnaldo em direção ao estádio do Pacaembu, depois de descer
a Avenida Major Natanael, passam em frente ao estádio municipal do Pacaembu, ali na Praça Charles Miller, e se encaminham rumo ao centro de São Paulo, passando pelo bairro da Barra Funda, Memorial da América Latina, uma obra de Oscar Niemeyer, inaugurada em 1989, está fazendo 35 anos o memorial. Depois a Avenida Nórmia Gianotti, a Avenida Rude e a Avenida Rio Branco, que é um dos pontos importantes também da cidade de São Paulo. Aí a famosa esquina da Ipiranga com a São João, eternizada pelo Caetano Veloso, e note o detalhe aí da placa branca com as letras em preto no centro histórico de São Paulo. As placas são assim, no resto da cidade as placas são azuis. Aí passam por Duque de Caxias, Largo da Rocha, Praça da República, Largo do Paissandu, no centro histórico de São Paulo, passando ali pelo Vale do Anhangabaú, pelo Teatro Municipal, até a temida subida da Brigadeiro. Quem tem medo da Brigadeiro, Luiz Antônio? São 3 quilômetros finais de doer, de machucar, até a chegada novamente na Avenida Paulista para completar os 15 quilômetros. Marilson, você não competiu como profissional nesse percurso, né? Nas suas vitórias, o pessoal ia da Paulista para Consolação, mas como amador, depois de pendurar chuteiras, você já fez esse percurso do jeitinho que é hoje. Quais são os principais desafios? Já fiz. Os percursos são semelhantes, na verdade, né? A gente tem uma descida mais íngreme no começo da prova, agora nesse novo percurso, mas os percursos eles se parecem, né? E é importante o atleta poupar, principalmente nesse início de prova, porque a parte mais difícil é a segunda parte da corrida, né? Então o atleta ele tem que focar nessa segunda parte para que faça uma corrida crescente e possa chegar na subida da Brigadeiro com pernas para poder subir bem. Você que fez também 3 São Silvestres, Serginho? A descida é moleza, é só soltar. Não é bem assim, se não dosar na descida, falta depois, né? Não, falta, você machuca, você consegue machucar, porque essa primeira descida do Pacaembu, ela tem uma inclinação muito pesada. Se você não tiver treinado subida, você vai ter que ir meio que travando, e isso aí vai te machucar, vai te cobrar uma conta no final. Daqui a pouquinho, às 7h40, a largada da elite feminina. O Renato Cury está a postos para trazer informações pra gente da prova feminina. Tudo bem, Cury? Bom dia. Tudo bem, EV? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Expectativa sempre, em toda São Silvestre, de que uma brasileira possa voltar a vencer essa prova. A última vez que isso aconteceu foi em 2006 com a Lucélia Pérez. Desde lá, domínio das africanas, né? Só quenianas e etíopes venceram a partir de 2007. Ontem teve aquela tradicional entrevista coletiva, né? Com os destaques, e a Núbia de Oliveira Silva, que tem 22 anos, disse o seguinte: por que uma brasileira não pode voltar a vencer? E ela tem o pace, né? Que é aquela média de quanto tempo leva para percorrer 1 quilômetro. O pace dela é de 3,25. O pace dela tá entre os 5 principais do pelotão feminino. Então dá para ter esperança de que uma brasileira volte a vencer a prova. EV. Valeu, Renato Cury. As mulheres que passaram a participar da corrida internacional de São Silvestre só em 1975, né? A prova masculina começou em 1925, mas as mulheres só em 1975 era o ano internacional da mulher. 21 graus de temperatura, 83% a umidade relativa do ar são as condições climáticas, e a prova feminina existe desde 75. O Brasil só foi vencer entre as mulheres em 1995 com a Carmen de Oliveira, depois mais 4 vitórias com a Roseli Machado em 96, com a Maria Zeferina Baldai em 2001, com a Marisete Rezende em 2002 e com a Lucélia Pérez, como você destacou, em 2006. Sérgio Xavier Filho, 21 graus de temperatura, 85% umidade relativa do ar. Que tal as condições climáticas, Serginho? Para São Paulo, para essa época, a temperatura muito boa, mas essa umidade não precisava, né? 85 é muito. Vamos para a largada, quase tudo pronto para o início da prova feminina. Faltam 50 segundos para a largada da prova feminina. Vai começar a edição número 99 da Corrida Internacional de São Silvestre. Na primeira edição, em 1925, eram apenas 60 inscritos. Casper Líbero idealizou a São Silvestre depois de ter ido a Paris em 1924 e ter visto uma corrida noturna em que os atletas carregavam tochas. Ele trouxe essa prova para o Brasil sem as tochas em 1925. Corrida noturna foi assim até 1988. A partir de 89, primeiras provas à tarde e agora pela manhã, para fechar sempre o ano do calendário esportivo do Brasil. E Casper Líbero certamente não imaginava que aqueles 60 de 1925 se tornariam 37.500 participantes quase 100 anos depois. Um novo recorde absoluto de inscritos. E nós vamos para a largada da elite feminina, pertinho do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista.
principal avenida da principal cidade brasileira. Você com a gente na hashtag São Silvestre na Globo. Valeu a largada. Aí a largada para a elite feminina. Começa a edição número 99 da Corrida Internacional de São Silvestre. A partir das 8h05 da manhã, a largada da elite masculina e de toda a galera que faz a grande festa, que é o grande charme, que é o grande tempero da São Silvestre. E você vai acompanhar tudo, claro, aqui ao vivo na tela da Globo. Elas partindo em direção ao túnel que leva à Avenida Doutor Arnaldo. Daqui a pouquinho a gente já vai ter as principais atletas se posicionando ali na frente do pelotão. Você fica de olho na Cíntia Chemueno, queniana, número 43, na Agnes Keino, queniana, número 44, na Emily Chebet, queniana, número 49, a Cleidiane Barbosa Jardim, mineira de 36 anos, número 52, também esperança para o Brasil. E outra atleta forte do Quênia, a Viola Dielagat, número 54. Essas devem estar entre as favoritas. Elas vão passando aí já pelo túnel que dá acesso à Avenida Doutor Arnaldo. Já vindo para frente do pelotão aqui a Cíntia Chemueno, número 43, junto com ela a Agnes Keino, duas quenianas. A Cíntia, em setembro desse ano, venceu a meia maratona do Porto, em Portugal, abaixo de 1h10. No ano passado terminou a meia maratona de Gotemburgo, na Suécia, em terceiro lugar, com o tempo de 1h08:41. Talvez uma das favoritas dessa prova, né? Porque esses resultados bons são muito recentes. E a Agnes Keino ali ao lado dela tem como principal dado no currículo a conquista da maratona de Munique, na Alemanha, em 2022. Elas estão aí a 16 km por hora, um trecho de subida, e você repara ali ao fundo um muro grafitado. São Paulo é considerada a capital brasileira do grafite. Curioso que até 2011, fazer grafite em São Paulo era considerado um crime ambiental e vandalismo. E hoje, os grafites são uma grande atração para os visitantes em locais como o Complexo Viário da Paulista, que é onde nós estamos aqui, o Beco do Batman, na Vila Madalena, o Minhocão, a Avenida Tiradentes. São Paulo tem grafites por todos os lados. Hoje é raro andar pelas ruas de São Paulo sem se deparar com os muros e com as empenas, né, que são as paredes laterais dos prédios, coloridos pelo grafite, transformando a cidade aí numa grande galeria de arte a céu aberto, usando a paisagem urbana como suporte. Marilson, dá para aproveitar, desfrutar das cidades na hora que você está correndo e observar esse tipo de coisa, ou o foco é só na prova? Olha, dificilmente, viu, Evi? Porque a gente fica muito concentrado na corrida, né? Mas prestando atenção nos adversários, no próprio percurso, nas dificuldades do percurso e também observando aí os momentos de sair, de tomar alguma decisão durante a prova, né? E eu queria comentar agora em relação à prova feminina, diferentemente do que as quenianas falaram na coletiva de imprensa, que ia segurar um pouco mais o ritmo da prova, elas estão fazendo justamente o contrário, né? Elas estão agora liderando, e a gente vê a presença da atleta brasileira Núbia, né? Que tem apenas 22 anos, uma grande promessa do atletismo brasileiro, e tenho certeza que ela vai fazer um grande resultado aí. A Núbia é a número 45, o olho nela também aparece nesse primeiro pelotão, a 47, Pedrina Silva Vieira, que é uma cearense de 33 anos, e elas estão descendo nesse momento a rua Major Natanael, em direção ao estádio do Pacaembu. Aqui à direita do vídeo é a lateral do cemitério do Araçá, que é um dos mais antigos da capital paulista. Olha a descida que elas têm pela frente. Elas saíram da Avenida Paulista a 840 metros de altitude e vão bater lá embaixo, na Norma Gianotti, a menos de 700 metros em relação ao nível do mar. A descida é muito grande e depois tem que subir tudo de novo para voltar lá para a Avenida Paulista, Serginho. Pois é, mas a subida é mais tranquila, por incrível que pareça, porque é uma subida mais menos radical, distribuída, assim, mais espalhada, distribuída, né? E aí você vai ter um impacto muscular muito complicado, porque se você deixar a natureza agir, você vai correr rápido demais. A gente viu no começo da descida a 43, a Cíntia Chemueno, que está aqui à direita do vídeo,
vídeo. Ela, se tivesse um freio, ela tava procurando ali pra pisar, pra dar uma segurada. Essa travada, o Marilson sabe muito bem, essa travada machuca, e essa travada, ela cobra uma conta mais pra frente. Ó, a Pedrina ali, e junto com a Pedrina tá de camiseta azul, e junto com a Pedrina número 45, com o uniforme da mesma cor das quenianas, tá a Núbia de Oliveira Silva, que o Marilson tinha destacado aqui. A Núbia tá correndo ali com óculos de sol, que é um dos novos nomes do atletismo brasileiro, foi campeã da prova dos 10 mil e prata nos 5 mil no Sul-Americano Sub-23 desse ano, realizado na Colômbia. Então ela tá numa grande temporada, né, Marilson? Tá numa grande temporada, EV. E um outro detalhe, a Núbia, ela é de um projeto de uma cidade do interior da Bahia, né? Que é coordenado pelo professor Ferreirinha, e esse projeto, ela fez parte do quadro do Caldeirão do Hulk, né? Onde os moradores ajudaram a reconstruir lá o centro de treinamento, a ter melhorias, né? Que era aquele quadro. Ano passado ela foi a terceira melhor brasileira da São Silvestre, terminou em 9º lugar no geral com um tempo de 56 e 18. Eles estão passando aqui na frente do estádio do Pacaembu. À esquerda do seu vídeo é o portão número 12, dá pra ver inclusive o número ali do estádio do Pacaembu. A gente tá na lateral do estádio do Pacaembu. Lá na frente elas vão virar à direita para contornar a Praça Charles Miller, que traz esse complexo. Você vê aqui, ó, a gente mostrando para você a fachada do estádio municipal Dr. Paulo Machado de Carvalho, com a Praça Charles Miller aqui à frente. O estádio do Pacaembu, que quando foi inaugurado em 1940 tinha capacidade para 70 mil pessoas, era um dos maiores e mais modernos estádios do futebol sul-americano, foi palco de jogos da Copa do Mundo de 1950. Um dado curioso, a primeira transmissão esportiva ao vivo da TV brasileira foi num jogo aqui no Pacaembu, um Palmeiras em São Paulo, em outubro de 1950. Mencionamos aqui que a São Silvestre não aconteceu só uma vez em 2020 por causa da pandemia. O Hospital do Pacaembu, o Pacaembu foi um hospital de campanha, um centro de vacinação. Naquela ocasião, você está vendo aqui uma perspectiva artística, né, do estádio do Pacaembu, lá ao fundo ainda com o tobogã, que não existe mais, né? O estádio foi reformado, repassado a um consórcio da iniciativa privada em 2019. Você está vendo imagens aqui, ó, na parte de baixo do seu vídeo à esquerda, de como está o Pacaembu agora. Muita coisa mudando, né, na área do antigo tobogã que foi demolido. A gente tem aí a construção de um hotel, de um centro de eventos, uma área de restaurantes, enfim, uma galeria de arte. O Pacaembu passando por reformas. E embaixo do Pacaembu a gente tem também o Museu do Futebol, que foi aberto ao público em 2008. É um dos espaços mais legais da cidade para quem curte esporte, com muita história, com muitas curiosidades do futebol brasileiro e do futebol mundial. Aí ao fundo o som ambiente da galera que tá nas ruas para incentivar as atletas. Nós temos 7 minutos e meio praticamente de prova agora. E a liderança continua com as quenianas. 43, à direita do vídeo, Cíntia Chemueno. 44, à esquerda do vídeo, Agnes Keino. E ali atrás as duas brasileiras, a Núbia de Oliveira, número 45, que está com o uniforme também verde e preto. E de azul, a Pedrina Silva Vieira, que está fazendo a melhor temporada da sua carreira. Na tela para você o tempo aí de prova, vamos nos aproximando dos 8 minutos. A Pedrina fez as suas melhores marcas em 5, 10 e 21 quilômetros esse ano, em diversas capitais do Brasil. Ganhou a meia maratona de João Pessoa, ganhou os 10 quilômetros da Corrida das Pontes no Recife e ganhou a prova dos 5 e dos 10 na Corrida de Aracaju, além de conquistar medalha também no Troféu Brasil de Atletismo. A Pedrina aí, número 47, correndo de azul. São as duas brasileiras. Dá pra falar agora, né, Maurício? Nós temos uma competição por equipes, as duas quenianas lá na frente e as duas brasileiras um pouco mais atrás. Exatamente, mas as brasileiras estão muito bem na prova, né? Tanto a Pedrina quanto a Núbia. A Pedrina também é uma atleta, vem melhorando realmente os seus tempos. Era uma atleta que se dedicava muito à rua e mudou um pouco isso, treinando com a professora Sônia lá na Unifor, em Fortaleza, e vem fazendo grandes resultados, não só em rua, mas também nas provas de pista. E isso fez com que ela melhorasse aí a sua performance este ano. E é uma grande atleta e está fazendo até então uma grande prova, acompanhando as africanas aí bem de perto, né? É a primeira São Silvestre da Pedrina, Serginho. Ela que é aluna do curso de Educação Física lá na Universidade de Fortaleza. Ela vai ter dificuldade de sustentar esse ritmo tá um pouquinho mais forte do que ela. E lá atrás, eu acho que tá vindo a Cleidiane Barbosa Jardim, que fez uma volta da Pampulha muito boa, chegou em segundo lugar e beliscando o primeiro, né? Então acho que talvez a gente veja uma troca de brasileiras daqui a pouco. Elas estão aí pela Avenida Pacaembu, passando por um posto de abastecimento. São mais de 500 mil copos d'água à disposição
das competidoras. A Cíntia Chemueno perdeu ali o copo, ela tentou pegar e não conseguiu. Passaram agora pela marca do terceiro quilômetro, 9 minutos e 35 segundos de prova. Passaram pela marca do terceiro quilômetro ali, fazendo para 3:12 por quilômetro nesses primeiros 3 quilômetros. A previsão é de 46:26. Olha a previsão, se elas seguirem esse ritmo até o final, a prova termina ali em 46:26, 46:28. Lembrando que o recorde da prova feminina é de 48:35. Nesse momento elas estão num ritmo para bater o recorde por 2 minutos. A marca estabelecida pela Jemima Sungong do Quênia em 2016. Mas é claro que a descida desses primeiros 3 quilômetros afetou esse ritmo para melhor. E tem uma brigadeiro lá na frente para puxar esse ritmo de volta para trás, né, Marilson? Exatamente. Não à toa as brasileiras ficaram um pouco para trás, né? Realmente o ritmo está muito forte para início de prova. Como eu disse, a segunda parte da prova ela é mais dificultosa, né? E as brasileiras, na minha opinião, fizeram certo. Ficaram um pouco atrás porque perceberam que o ritmo está muito forte. 46 é um tempo sensacional, né? É lógico que não vai chegar a isso, porque a gente, como disse, tem a parte mais difícil para ser percorrida ainda, é apenas início de prova, mas estão fazendo totalmente diferente do que elas falaram, né, na coletiva de imprensa, que ia segurar um pouco mais devido ao percurso, né? Então aí arrebentando nesse início de prova. Agora, é claro que na era da informação, né, Serginho, a situação da São Silvestre, as nuances da São Silvestre, esse tipo de informação circula. As quenianas são estreantes na prova, mas elas devem ter sido informadas sobre aquilo que tem pela frente. De qualquer forma, é um ritmo impressionante. É um ritmo para tentar quebrar, né, justamente a concorrência mais para trás, né? A corrida é muito tática, né? E o Marilson está aqui do meu lado. O Marilson tem 2 dos 10 melhores tempos de São Silvestre da história. Ele sabe muito bem como é que funciona isso e como isso está muito mais rápido do que vai terminar. Mas às vezes é o suficiente para você ganhar a prova, porque você faz o teu concorrente mais para trás e desanimar. Olha a distância, eu não vou buscar mais. Você olha para frente e fala, 300 metros, 400 metros, aí já não dá mais. Elas seguem pela Avenida Pacaembu, já chegando aí no bairro da Barra Funda. Você vê aí, o primeiro pelotão com as quenianas tá a essa altura 80 metros na frente em relação à dupla brasileira da Núbia e também da Pedrina. São 80 metros. Claro que ainda é uma distância alcançável, mas elas já vão se destacando aqui para tentar tirar o resto da turma da briga, Marilson, e depois discutir entre elas a briga pela vitória. Exatamente. Acho que cada atleta tem a sua estratégia, né? E a estratégia delas, no momento agora, é justamente isso, é abrir distância, é competir apenas entre elas. Mas ainda é muito cedo, a distância ainda, com essa distância ainda pode acontecer de tudo, né? A gente está passando agora pelo 4º quilômetro, né? Então, assim, tem muito chão ainda pela frente, mas realmente o ritmo está muito forte. Atingimos agora a marca do 4º quilômetro e elas estão pelo bairro da Barra Funda, onde fica um outro ponto importante de São Paulo, que é o Memorial da América Latina, um centro cultural, político e de lazer que está completando 35 anos. Foi inaugurado em 1989, meses depois da última prova noturna da Corrida Internacional de São Silvestre. Aí na sua tela o Memorial, um projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer, num terreno de quase 90 mil metros quadrados na região da Barra Funda. O memorial tem um acervo permanente de obras de arte. A mais famosa das esculturas do memorial é essa mão aberta aí de 7 metros de altura, que tem no centro o mapa da América Latina pintado de vermelho para simbolizar uma mancha de sangue, numa referência aos problemas da região. Mais de 30 mil volumes em uma biblioteca, um espaço para exposições, palestras, debates, espetáculos de teatro, de música, de dança. Nomes como Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Tom Jobim, Caetano Veloso, a Orquestra Filarmônica de Israel, sob regência de Zubin Mehta, já se apresentaram aí no Memorial da América Latina, que é um dos principais centros culturais de São Paulo. E é por aqui que a elite feminina vai passando neste momento. São 7 horas e 54 minutos. Dentro de 11 minutos, temos a largada da elite masculina e de toda a galera que faz a diferença na corrida internacional de São Silvestre. Aí vão mais uma vez à frente as quenianas Agnes Keino, número 44 à esquerda do vídeo, Cíntia Chemueno, 43 à direita do vídeo.
E lá atrás um pelotão de perseguidoras que já não tem só duas atletas, né? Já temos mais gente chegando por ali, além das duas brasileiras, da Núbia de Oliveira Silva e da Pedrina Silva Vieira. Você vê aí o ritmo da Cíntia Chemoeno a 17 km por hora. Temos nesse momento 4.600, 4.700 metros percorridos na Corrida Internacional de São Silvestre. E chegou a Anastácia Dolomongo, de azul aqui, ó, a tanzaniana, número 41, que ano passado foi a campeã nacional dos 10 quilômetros no seu país, com um tempo de 35,18, mas ela já tem 32,05 como melhor tempo na carreira para a marca dos 10 quilômetros. Outra que está correndo a São Silvestre pela primeira vez, Serginho. Está correndo, está aprendendo e está já vendo que a distância para a dupla da frente é uma distância já considerável. E ali a Cleidiane também chegando também para se unir nesse pelotão. Lembrando, claro, que para as brasileiras, quando você vê que a vitória está muito longe, ser a melhor brasileira faz uma diferença, inclusive econômica, muito grande. Aqui nós estamos acompanhando as atletas do segundo pelotão de perseguidoras, a dupla do Quênia, que vai lá na frente com 5 quilômetros, a marca dos 5 quilômetros sendo passada agora. Elas estão na rua Norma Gianotti, no bairro da Barra Funda, faltando um pouco mais de 10 quilômetros para o encerramento. A Norma Gianotti, que dá nome a essa rua por onde elas estão passando agora, foi uma figura que nasceu no início do século XX, teve uma grande contribuição para o desenvolvimento e para o crescimento do bairro da Barra Funda, que é onde elas estão nesse momento. Norma Gianotti faleceu em 1985, aos 82 anos de idade. E é nessa região que fica uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo, que é o Camisa Verde e Branco. Ao contrário do que muita gente pensa, pelo nome, né, pelas cores, pelo bairro da Barra Funda, o Camisa não tem nenhuma ligação com o Palmeiras. São 9 títulos no grupo especial, voltou ao grupo especial no ano passado, e abriu inclusive a primeira noite de desfiles no Sambódromo do AMB. Tem muita gente que faz essa confusão. Não existe nenhuma ligação entre o Camisa Verde e Branco e o Palmeiras. E em 2025, no carnaval que você vai acompanhar ao vivo na tela da Globo, o Camisa Verde e Branco homenageia Cazuza. Cazuza vai ser o enredo do Camisa Verde e Branco em 2025. E lá no comecinho de março você vai acompanhar tudo o desfile das escolas de samba de São Paulo e do Rio, aqui na tela da Globo. Novidade, hein? Esse ano o Rio em 3 noites de desfile. São Paulo sexta e sábado, o Rio domingo, segunda e terça-feira. E vê, o Marilson pode falar um pouco sobre a facilidade que é você correr em dupla. Você, olha lá. A distância aumentou de 80 para quase 130 metros. Tá abrindo, né? Tá quase para ficar uma disputa entre as duas apenas pela vitória. Porque antes de entrar no ar, o Maurício me contava, né, de Londres, que às vezes ele tinha que correr, o primeiro pelotão estava muito rápido, era o pelotão de recorde, e o segundo pelotão muito lento. E aí ele tinha que tentar achar um lugar intermediário, que era o lugar dele. Nesse caso, né, essas duas, a Cíntia e a Agnes, elas estão, né, elas já combinaram esse ritmo, né? Elas estão correndo, então quando uma dá uma relaxada no controle do ritmo, a outra corrige, né, Marilson? Exatamente, Serginho. E são duas atletas fortes, né? São atletas que têm como melhor marca em meia maratona, que é uma distância que se aproxima mais da São Silvestre, né? Que tem 15 quilômetros, tem marca de 1h08. Né? Então, justamente por isso aí elas realmente dá essa sensação que estão combinadas, né? Então, atletas muito parelhos, né? E que estão acostumadas também a competir junto, e é por isso essa facilidade aí, principalmente nesse início de prova. Aí a marca do 6º quilômetro já sendo alcançada pela dupla do Quênia, que vai dominando a prova. Cíntia Chemoeno, 28 anos de idade, Agnes Keino, 36 anos de idade. A Agnes teve esse ano seu menor resultado, o 5º lugar na Maratona de Frankfurt. Ela correu 42 quilômetros para 2 horas, 22 minutos, 53 segundos, inclusive o melhor tempo da sua carreira nessa distância. O Quênia dominando aqui a prova feminina. A gente fala, né, o Brasil não vence entre as mulheres desde 2006. De 2011 para cá, todos os campeões masculinos são de algum país da África. E desde 2007, também entre as mulheres. Essa hegemonia africana no masculino começou em 92, quando o Simon Chemoio conquistou o primeiro título. E de lá para cá, 20 vitórias africanas e apenas 6 brasileiras. No feminino são 16 vitórias de quenianas
7 de portuguesas, a maior parte delas com a Rosa Mota, né? Que foi um fenômeno dos anos 80, era Rosa Mota no feminino e Rolando Vera no masculino. Você podia falar o que você quisesse, era Rolando Vera em primeiro no masculino, Rosa Mota, você sorteia o resto, vê quem vai chegar em segundo e terceiro. Elas passam aí pela marca dos 6 quilômetros, são 8 horas da manhã no horário de Brasília. Dentro de instantes vamos ter a largada da elite masculina e de toda a galera que faz a diferença, faz o grande charme da corrida internacional de São Silvestre. Por isso nós voltamos para a Avenida Paulista, que é um dos maiores símbolos da cidade de São Paulo. A Avenida Paulista surgiu no final do século XIX, foi a primeira via a ser asfaltada na cidade de São Paulo em 1908 e se transformou muito ao longo dos seus quase 150 anos de história. De um lugar que antes abrigava luxuosos casarões ao principal centro financeiro do país e, além disso, um dos espaços mais democráticos da cidade. A Avenida Paulista é um verdadeiro centro cultural com atrações para todos os gostos e todos os bolsos, incluindo muita coisa de graça, tá? Exposições, teatro, shows, artistas de rua. Durante muito tempo, a Paulista foi o palco preferido dos torcedores para celebrar as conquistas do seu time do coração. De 2015 para cá, aos domingos a Paulista fica fechada para os carros, para que os pedestres possam tomar conta e desfrutar de toda essa grandeza. Hoje, depois da São Silvestre, vai acontecer aqui o Réveillon, o principal Réveillon de São Paulo, com shows de Glória Groove, de MC Livinho, de Roberta Miranda, da Mocidade Alegre, que é atual bicampeã do Carnaval paulistano, e aqui a Festa do Povo, na Corrida Internacional de São Silvestre. Homenagem aqui a Ayrton Senna, placas, faixas, bandeiras, fantasiados, e no meio dessa galera toda tá a Estela Gomes. Fala, Estela. O pessoal já tá de olho na largada masculina, mas enquanto isso, o clima de paz. Epa, peraí, temos que separar uma briga aqui. Dá uma olhada nessa fantasia. Minha linda, me conta como que veio essa ideia da fantasia. É muito lindo, eu vi essa fantasia e falei, nossa, pensei na hora na São Silvestre, muito legal. É isso, o pessoal tá muito feliz por aqui, temos até um avatar por aqui. Volta com você! Está lá no meio do povo pulando também. Até porque se ela quisesse sair direitinho ali, certinho, não ia dar certo. Ela ia ser engolida pela multidão ali, Serginho. Olha, eu acho que tem duas coisas. Esse ano, né, ano de centenário, a gente tem uma nova organização da prova e tem uma promessa, que é a promessa de largada em ondas. Vamos ver se vai funcionar esse ano. E era importante que funcionasse, porque na São Silvestre tem espaço para a fantasia do dinossauro. Eu tenho um conhecido que vai correr com o sapato do Silvio Santos, por exemplo. Marroi. Né? Oi, né? Vem pra cá, vem pra cá. Tá ótimo, é maravilhoso, mas tem gente que quer fazer o seu tempo e as pessoas têm o direito. A Maratona de Nova York é uma grande festa, mas você consegue fazer o teu ritmo. Por quê? Porque tem a largada em ondas. É muito importante funcionar essa largada em ondas, as pessoas respeitarem os currais de largada. Então larga um pedaço, aí vai dispersar, daqui a pouco vai largar o outro pedaço e assim assim a coisa vai andando. Tomara que funcione bem esse ano. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque o Zé Renato Ambrosio está chamando de olho no pelotão de elite da prova masculina. Bom dia, Zé. Bom dia, EV, Serginho, Marilson, bom dia pra você que tá ligado com a gente. Dá só uma olhada, ó. Os melhores atletas da elite da prova mais tradicional da América Latina já estão preparados. A gente sente o clima de tensão pertinho deles, todo mundo já quer sair correndo. Daqui a pouco vai acontecer a largada da elite masculina. São 9 atletas estrangeiros nesse bolo, todos africanos. E quem sabe hoje o Brasil consegue quebrar essa hegemonia que o Everaldo falava. Desde o Marilson, em 2010, um brasileiro não consegue vencer a São Silvestre. E a gente tem brasileiros que vieram muito bem nessa temporada. Jonatas Oliveira, Fábio de Jesus, o Ederson Vilela. Tem muita gente boa. Na entrevista coletiva de ontem, os 3 confiantes, dizendo que dá para beliscar, que eles podem tentar fazer um trabalho coletivo também. Vai ser uma prova bem disputada. E para você que está em casa, esses caras correm abaixo de 3 minutos o quilômetro. É muito rápido. Não à toa, essa é a elite masculina. Alguns dos melhores atletas do planeta vão estar aqui hoje e a gente vai acompanhar bem de pertinho. Daqui a pouco, EV, a gente vai voltar também para mostrar mais, para mostrar a chegada. Os caras estão prontos e a gente também. Combinado, Zé. Só para falar sobre o ritmo, você aí na sua casa, procura depois por aí, vai ser difícil de achar, uma esteira que chega a 20 km por hora, tá? Porque a maioria das esteiras chega a 18 e olha lá. Se conseguir achar uma esteira de 20, beleza. Bota ela para rodar, mas não sobe, fica só olhando. Se você tentar
e conseguir ficar 2 minutos em cima da esteira a 20 km por hora, manda o vídeo pra mim que eu te pago um jantar, tá? Vamos pra largada. A elite masculina vai começar a competir na edição 99 da Corrida Internacional de São Silvestre. Esperança de vitória brasileira sempre. Brasil que não vence desde 2010 e tá valendo a prova masculina. Começa a prova masculina e a largada da primeira onda. São mais de 37 mil participantes no total, fazendo a grande festa do esporte brasileiro no dia 31 de dezembro. Corrida Internacional de São Silvestre ao vivo para você aqui na tela da Globo. As mulheres já vão com quase 8 quilômetros percorridos. E agora a largada dos homens e da primeira onda do grande público. Para explicar a história das ondas, é uma largada por blocos e você larga num bloco de gente que corre no mesmo ritmo que você. Então, se você é lento, você vai largar junto com outras pessoas tão lentas quanto você e você vai fazer o seu ritmo ali sem atrapalhar ninguém, sem ser atrapalhado por ninguém. Se você é mais rápido, você vai largar num outro bloco de galera que tem o mesmo ritmo que você, então você também vai poder fazer a sua prova sem atrapalhar ninguém, sem ser atrapalhado por ninguém. Aí a prova acaba fluindo melhor. Os atletas são distribuídos nesses blocos chamados de ondas. E o galera da elite masculina aqui, ó, já mandando ver na chegada do Dr. Arnaldo. Esse é o número 28, o William Mutuamaina. Foi terceiro na Pampulha recentemente, agora no início de dezembro. E na semana passada, se preparando aqui para São Silvestre, ele ganhou a São Silvestre de Pratápolis, em Minas Gerais. Uma prova de 7 quilômetros para 22,07. Tá bom, né, Marilson? Tá ótimo. É um atleta que já está acostumado também aqui com os percursos brasileiros, já está aclimatado também, né? Mas largou muito forte, né? A gente vê que ele já está fazendo força aí na primeira subida, né? Então, assim, é muito cedo para imprimir um ritmo desse jeito, né? 27, 28, para, mano. É muito forte. Espero que os brasileiros não caiam, né, nessa onda aí, que realmente se resguardem mais nesse início de prova para que possam fazer uma boa prova. Porque assim, isso aqui é ritmo de coelho, né? Assim, do cara que vai fazer um brilho aqui nos primeiros quilômetros, mas depois vai ficar para trás. Exatamente, essa é a impressão que ele está passando nesse momento, né? Que ele está fazendo um coelho até para seus colegas aí, né, de país e tudo mais. E aqui é o Super Mario no meio, ó. É legal identificar esses personagens, né? A primeira onda indo. Porque é isso, lá na frente tem os atletas que vão brigar pela vitória, pelos prêmios, pela consagração. Mas a grande massa que faz o charme da São Silvestre é a galera que tá aí para se divertir, para celebrar a passagem do ano no esporte. Ó, cadê freio? Cadê freio pro Wilson Mutu? Ele não quer saber, não, ó. E tá entrando na Major Natanael, que é justamente o lugar que você deveria cuidar com a tua musculatura, né? Ele cruzou o primeiro quilômetro para menos de 2,50. Menos de 2,50 no primeiro quilômetro. O Wilson Mutuamaina, queniano de 31 anos. Descendo em direção aqui ao estádio do Pacaembu, você acompanhando ao vivo a Corrida Internacional de São Silvestre. Olha só, nesse ritmo, obviamente, né, nós teríamos uma super, hiper, maxi, mega quebra de recorde com tempo abaixo dos 37 minutos. Só para registro, o recorde da prova masculina é de 42,59 do Kibiwot Kandie do Quênia, uma chegada espetacular, né, que ele atropelou ali, ganhou na linha de chegada. Realmente é um ritmo muito forte para início de prova. 36 é improvável, né? É um ritmo improvável para essa prova e a gente vê já o pelotão já se aproximando. Provavelmente é um atleta que não vai nem terminar a prova. Exato. Né? Pelo ritmo que ele imprimiu aí nesse início de prova, mas a gente está vendo ali o Fábio também, que é um atleta que ganhou a Pampulha, um dos nossos favoritos aqui no Brasil, né? E ele tem que tomar esse cuidado agora, principalmente nesse início de prova, para não se empolgar também e tá errando o ritmo aí nesse início de prova. O Márcio Leão veio um pouco mais atrás, é um dos atletas também que está extremamente capacitado, disse que está na melhor forma e fez uma preparação em altitude na Colômbia e está chegando aí no melhor momento de sua carreira. O Fábio, para você de casa identificar, tá correndo com óculos de sol, camiseta branca e laranja. Ali acabou de sair do vídeo, ali à direita, lá no fundo apareceu, tá? É o Fábio ali, número 5, é um brasileiro que está aparecendo nesse momento
já no pelotão que está perseguindo e está alcançando aqui o Wilson, camisa número 28. Mais uma vez eles estão na lateral do estádio do Pacaembu, descendo a rua Major Natanael. E o primeiro dos perseguidores é o Wilson Tu, número 1 ali, queniano de 33 anos, que foi campeão da meia maratona de Montbéliard, na França, em 2017. Nessa temporada, melhor resultado dele, meia maratona de Bilbao. Vice-campeonato, correu 21 quilômetros. A São Silvestre tem 15, ele correu 21 quilômetros para 1 hora e 1 minuto. E o Fábio foi quarto colocado na São Silvestre de 22, né? Recentemente. Fez 46,13. Ano passado ele foi 30º com 49,04. 5 minutos de prova masculina. A prova feminina tem quase 30 minutos agora. Elas estão se encaminhando. Acabaram de passar a marca do 9º quilômetro. Estão se encaminhando para o 10º quilômetro. Você vê aqui, ó, ladeira abaixo, na frente do estádio do Pacaembu, para o Wilson. E agora a gente volta para mergulhar na Avenida Paulista e acompanhar mais um pouco da largada do povão. Essa largada em ondas, por isso existe esse espaçamento. Você viu lá no começo da imagem um outro pelotão lá no fundo, aqui, ó. Eu amo Pereira Barreto. O que mais aqui de diferente que tá passando? Tem alguém celebrando 10 anos ali, talvez? Olha aí, ó, coraçãozinho, casal correndo junto. Chapolin, não contavam com a astúcia dele. Tem uma pirata ali, mais uma pirata. Ó o Homem-Aranha. Wolverine. Ei, Fred. Ah, não, eu sou o Barney falando, né? O Fred Flintstone passando ali. São as figuras. São as figuras. As fantasias, as placas das mais diversas cidades, as faixas. Cerquilho, se não tiver Cerquilho, não tem São Silvestre. Solânia, na Paraíba, passou ali também. Agudos, no interior de São Paulo, ali atrás. E vem as ondas da São Silvestre ainda descendo a Avenida Paulista. O que é isso, gente? Tem até um Nemo amassado ali do lado esquerdo. Tá, eu gostaria de identificar essa fantasia, mas não vou conseguir, vou ficar devendo, né? Valeu. Ó, é capaz de a elite masculina chegar, cruzar a linha de chegada e ainda ter gente largando, tá? Porque com esse espaçamento e com esse intervalo para liberar a próxima onda, tá passando uma centopeia ali. Centopeia, uma, duas, três, são 4 pessoas correndo juntas. Imagina, ali. Imagina, você coordenar essa corrida. Não, eu quero parar pra beber água, mas eu não quero. Mas se uma parar, tem que parar todo mundo. Tomara que não dê vontade de ir ao banheiro, senão não vai dar certo. Aí eu só com o chapéu do Super Mario passando ali. Edição número 99 da Corrida Internacional de São Silvestre. Desde 1925, essa festa pelas ruas de São Paulo. Eram apenas 60 participantes na primeira prova, só 48 se classificaram. É um avatar? É um avatar, né? E hoje são mais de 37.500 pessoas, um recorde. Ó, o dinossauro lá, o dinossauro. O dinossauro tá inscrito, tá? Você vê que ele não tá furando a fila, ele tá com o número de peito ali, tudo. O dinossauro se inscrever, ele não tá furando a bolha, não. Grande festa lá na Paulista que vai seguir ao longo de toda a manhã. E a gente segue acompanhando a competição na elite. Prova masculina, nesse momento, passando já do 3º quilômetro. E o Wilson Tu já encostou ali e já mandou um abraço pro Mutua. O Mutua fez a graça dele, né? E pelo jeito não vai segurar. E aí o Wilson Tu já vai saltando lá na frente. Não à toa tem o número 1 no peito, né? É um dos principais favoritos à conquista da Corrida Internacional de São Silvestre. Passando ali pelo 3º quilômetro. Tá nesse momento na Avenida Pacaembu. Diga, Marilson. E a gente consegue perceber, que o ritmo de início de prova foi tão forte que rapidamente a corrida ela se espalhou, né? Ela se formou quase que uma fila indiana, né? Então essa é a dificuldade de início de prova, de ter um ritmo tão forte assim, né? E as mulheres já passando pelo 10º quilômetro, você vê que a Agnes Keino nesse momento tá sozinha. A gente viu durante a primeira parte da prova feminina ela lado a lado ali com a Cíntia Chemueno, mas agora só tem a Agnes Keino no quadro, queniana de 36 anos. As brasileiras, a Núbia, são as melhores brasileiras na prova nesse momento. E a liderança vai aí com a Agnes Keino, queniana de 36 anos, que está se aproximando do 11º quilômetro. Ela está aí na região
da Praça da República. Daqui a pouquinho vai cruzar uma das esquinas mais famosas de São Paulo. Está na região do centro histórico da capital paulista, com o tempo de 34 minutos e 34 segundos neste momento. Se aproximando do quilômetro número 11, faltando aí pouco mais de 4 mil metros para terminar. Está passando aí na frente da estação da República do metrô. Está na região do centro histórico, previsão de tempo de 48 e 48. Então ela não quebra o recorde da Jemima Sungong de 48,35, estabelecido em 2016 para a prova feminina. Mas é uma distância, é uma diferença pequena, né? Ela tá no jogo ainda. Exatamente. O jogo para recorde. O jogo para recorde, né? Para vitória ela tá muito inteira. Agora para recorde também. Aqui a região da Praça da República, uma área utilizada pelo tenente-general Arouche como um espaço para exercícios militares. No final dos anos 1860 foi batizada Praça 7 de Abril, uma referência à data de abdicação de Dom Pedro I. E nós estamos chegando na esquina que este senhor imortalizou. Caetano Veloso, numa das empenas ali, ó, na Avenida São João, esquina com a Ipiranga. O Caetano, que inclusive vai ser atração nessa noite na Globo, no show da virada, vai se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, num encontro especial com a Maria Bethânia. Também vai ter Anitta, vai ter Ivete Sangalo, e você vai ver tudo ao vivo aqui na tela da Globo, com o comando da Tati Machado, hoje à noite, logo depois de Mania de Você. Aqui a esquina da Ipiranga com a São João, uma das esquinas mais famosas do Brasil, uma esquina que foi imortalizada pelo Caetano na música Sampa, de 1978. O Caetano viveu em São Paulo entre 67 e 68, ele morava a 700 metros dessa esquina, morava na esquina da Ipiranga com a São Luís, e participou muito intensamente, né, da vida cultural de São Paulo naquela época, conheceu gente que foi muito importante na sua carreira, e curiosamente ele diz que a inspiração para Sampa veio de outra música que cita a Avenida São João. Sabe qual, Sérgio Xavier? Qual? Ronda, de Paulo Vanzolini, falecido em 2013, que conta lá na frente, né? Que a música começa com: de noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. E lá na frente tem: e nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. E eu até senti um pouquinho de melodia nessa tua descrição. Eu gostei. Acho que você pode melhorar, mas enfim, já tá muito bom. Então, a Avenida São João é mencionada em Ronda, e o segundo Caetano foi uma das inspirações para que ele fizesse Sampa, música que conta aí na letra, né, a fala de um forasteiro com dificuldades por aqui, e deu tudo certo na vida do Caetano, como dá certo para a vida de muita gente, muito forasteiro que chega em São Paulo. São Paulo tem essa característica, né, de abraçar quem vem de fora, de ser terra de muitas oportunidades, e assim foi também com o Caetano Veloso. A Agnes Keno segue firme e forte aí, já com 11.600 metros de prova. Ela vai se aproximando da parte mais temida. Tá passando aí pelo Largo do Paissandu, pela Rua Conselheiro Crispiniano, pela Praça Ramos de Azevedo, que ela tá contornando aqui agora à direita, ó. Essa é a Praça Ramos de Azevedo. E com uma vantagem, aliás, tá vendo a diferença aqui entre a líder do feminino e a líder do masculino, né? O Wilson Tu vem 6 km e 600 metros atrás da Agnes Keno, ele ainda acabando de cruzar o 5º quilômetro, ela já se aproximando do 12º quilômetro. Vamos voltar a acompanhar então aí a prova masculina. Daqui a pouquinho a gente retoma para a reta final da competição feminina. Mas por enquanto, Marilson, tanto no feminino quanto no masculino, atletas que começaram a definir a prova cedo e já se estabeleceram aqui como líderes, tanto de um lado quanto de outro. É verdade, Eve. E atletas que eram considerados como os né? Mas diferentemente da prova masculina, a Agnes, ela imprimiu um ritmo consciente, né? E tanto que ela tá soberana, tá liderando a prova com prioridade, né? Agora a gente vê a prova masculina, mesmo na liderança, sofrendo um pouco, o atleta vem sofrendo um pouco, né, devido ao início de prova que foi muito rápido, né, e isso, normalmente a gente sabe que São Silvestre, para ganhar, tem que estar nesse grupo da frente, mas um atleta que souber fazer uma prova mais crescente agora, pode se dar bem.
O Wilson Tu tá ali no quilômetro 5.400, passando pela região da Barra Funda. Já saiu aí da Avenida Pacaembu, tá pela rua Norma Gianotti, depois a Avenida Rude. Ele vai completar o 6º quilômetro quando ele passar o viaduto Orlando Murgel. 25 graus de temperatura, Serginho. Muitas vezes termômetros de rua não são super precisos, mas dá pra ter pelo menos uma referência de temperatura de prova nesse momento. E já começa a esquentar demais, né? Você já começa a ter uma queda de rendimento. Agora, a São Silvestre já foi à tarde também, né? A gente, claro, lembra muito mais à noite, né? No Réveillon, mas já foi à tarde, às vezes com 30 e poucos graus, né? Então, acho que o próprio Marilson já pegou encrenca muito maior do que essa. Com certeza, Serginho. Hoje as condições climáticas, se a gente for comparar, né, de quando a São Silvestre era tarde, era bem pior. Ainda mais na prova feminina, que largava às 3 horas da tarde. Então a temperatura altíssima, alta umidade do ar, isso fazia com que a performance dos atletas, né, fosse diminuindo. EV, 75% de umidade, cai um pouco, começa a ficar um pouco mais aceitável. Em compensação, a sensação térmica aí já é 26 graus. Então não é tão simples assim. Vem aí William Tu do Quênia liderando a prova, mas a gente percebe a expressão de esforço dele. Não tá fácil, não tá moleza, não tá tranquilo. Aí pro queniano de 33 anos que vai liderando a prova. Dessa temporada, o melhor resultado dele é a meia maratona de Bilbao, onde terminou com o vice-campeonato. Correu 21 quilômetros para 1 hora, 1 minuto, 24 segundos. Você acompanhando ao vivo aqui na tela da Globo, mandando para cá a sua mensagem na hashtag São Silvestre na Globo. Já vamos acompanhar também a reta final da prova feminina. Joseph Panga, de azul ali atrás, é o tanzaniano de 29 anos que vem tentando desafiar o Wilson Tu por essa liderança. Você vê aqui, ó, a tela dividida entre os dois, são 89 metros nesse momento. Vamos monitorar essa diferença, tá subindo, tá se aproximando de 100 metros agora, mas eles estão num trecho de subida aqui. Vamos monitorar essa diferença entre o Wilson Tu do Quênia e o Joseph Panga da Tanzânia. O Panga é um corredor de longa distância. Nesse ano ele teve o melhor resultado da meia maratona do Porto, a meia maratona de Porto Rico. Correu 21 km para 1 hora 4:26. Em 2022 ele foi vice-campeão da São Silvestre, perdeu só para o Andrew Kwemoi de Uganda. Ano passado ele venceu a prova masculina da Corrida de Reis lá em Cuiabá com um tempo de 29:56. Então já conhece a São Silvestre, já está acostumado a correr no Brasil. Pois se correu em janeiro em Cuiabá, correr em São Paulo vai ser fácil. Exatamente. E é um cara rápido, né? Ele já teve 28 e 14 nos 10 quilômetros, quer dizer, então, se deixar pro final, se ele chegar num duelo ali na Paulista, é complicado. Prova masculina se aproximando da metade, prova feminina na sua reta final, faltam menos de 2 quilômetros. E a Paulista, como está? A festa do povo dos mais de 37 mil convidados dessa festa espetacular da São Silvestre na sua edição número 99. Jales, Mesópolis, grupo de corrida de Nanuque, Minas Gerais. Essa galera tá esperando para largar. Essa galera é uma próxima onda. Bandeira do Atlético Goianiense ali. Galera esperando para largar. E outros que já largaram e que nesse momento tá com, inclusive com, como é que chama? É iode? Não é iode. Enfim. Esqueci lá. Super Mario, né? Não, Super Mario, mas ele tava com um bichinho na mão ali. É o Yoshi, não é Iode. Yoshi, obrigado. Obrigado, voz da consciência salvou. E é isso. Tem a galera que largou, mas não consegue correr. Tem uns que estão muito só andando. Quem tá correndo, ó, tem gente que nem conseguiu sair da Paulista ainda e já tem gente chegando de volta, tá? Já tem gente chegando de volta. Aí a nossa querida Agnes Queino, soberana, já na subida da Brigadeiro Luiz Antônio, ela tem 13.300 metros percorridos. Você vê aí no mapa tudo que ela já fez. Já está se aproximando. Já está na Brigadeiro, na verdade, porque a marca do 13 quilômetros é no viaduto Jacareí, mas ela já está com 13.400. Ela já está aí na subida da Brigadeiro Luiz Antônio.
Quem foi brigadeiro Luiz Antônio, Sérgio Xavier? Saberia me dizer? Não, eu vou deixar esse privilégio para você explicar para o nosso ouvinte. Ele nasceu em Portugal, foi um grande negociante de fazendas no interior de São Paulo. Durante mais de 30 anos teve uma carreira militar importante aqui no Brasil, na Companhia de Cavalaria de Itu. Passou de tenente agregado a coronel, fez muitas doações a instituições como Santa Casa, Hospital Militar, Jardim Botânico e tal. E aí, por decreto, ele foi reformado do posto de brigadeiro, que é um cargo superior ao de coronel. Então ele era coronel quando se aposentou, entre aspas, mas foi reformado como brigadeiro, foi promovido. E esse é o brigadeiro Luiz Antônio, que dá nome a essa avenida que costuma dar frio na espinha dos corredores. Marilson, antes da sua primeira São Silvestre, você ficava sonhando com a brigadeiro? Ah, ficava, viu? Ficava mesmo. Eu tinha desde criança, um sonho de correr a São Silvestre, né? Eu assisti a São Silvestre, assisti quando o Valdenor foi segundo colocado, né? O brasileiro com 18 anos de idade. Então era a expectativa que eu tinha em poder participar da São Silvestre, né? E não estar competindo pelas primeiras colocações. E chegar um dia a vencer uma prova como essa, então nem se fala. Marilson Gomes dos Santos, tricampeão da Corrida Internacional de São Silvestre 2003, 2005, 2010. Mas ele olha com doçura para essa brigadeiro, né? É o brigadeiro doce para ele, porque foi na brigadeiro que ele resolveu a prova de 2003, né? Com uma arrancada sensacional em cima do Xeriô. Pela primeira vez você está vendo numa transmissão de São Silvestre o tamanho da encrenca, porque o nosso drone, ó, tá descendo aqui para mostrar para você o tamanho da pirambeira. Você se acostumou ao longo dos anos a você correr de frente pro corredor que está subindo, então você está subindo a brigadeiro de costas. Você não sabe o tamanho da encrenca. A gente trouxe o nosso drone aqui pra beirinha da pista para você ver o tamanho da encrenca. Você tá atrás da líder da prova. O nosso drone, a nossa moto tá ali na frente, né, para filmar o plano tradicional que você tá acostumado a acompanhar. Mas o nosso drone vai aqui, ó, junto da Agnes, para mostrar para você o tamanho dessa encrenca. Mas vê, o tamanho dessa encrenca é um tamanho muito de extensão, porque ela é muito longa. É isso, porque você olha pra frente, ela tá olhando pra frente e não acaba. Cadê o fim desse negócio? E uma das dicas que se dá para o jovem corredor ali é não fique olhando muito pro horizonte, né? Porque você corre olhando pro chão, desânimo, né? Pra não tropeçar no cadarço? Você fica um pouquinho, né? Pra você não dar uma desanimada. Mas assim, em matéria de inclinação, a brigadeira é muito factível, né? Tanto que quando você olha o ritmo, os corredores conseguem manter um pouquinho, né? Claro que perde, né, a velocidade, mas conseguir fazer um ritmo razoável, inclusive ultrapassar e ganhar provas, como fez o Marilson em 2013. Ela está se aproximando ali da esquina da Rua Pedroso, depois vem a Rua Barbosa, e aí ela vai cruzar o viaduto 13 de maio. Qual é o segredo da brigadeiro, Marilson? Então, o segredo, EV, é você chegar com pernas, né? Vamos dizer assim, na linguagem do corredor, né? Você não pode dar tudo no início de prova. E nessa parte, particularmente, é a que tem a maior inclinação, né? Então, como o Serginho, é uma subida que tem quase 2 quilômetros, né, de subida, e a inclinação maior está praticamente no final, né, antes da Paulista. Então é importante guardar, se reservar aí para que possa chegar aí em condições de fazer uma boa subida. Agora a mensagem da placa é brincadeira, né? Quem tem medo da brigadeiro, o cara corre com a mão levantada. Eu! Viaduto 13 de maio, agora aí para a Agnes Keino e o incentivo da galera. Porque a brigadeiro é um dos maiores pontos de concentração, porque é o ritmo que eles vão mais lento, então você consegue ver os atletas passando por mais tempo. E você, brasileiro, liderando a prova, então, né, com a galera berrando ali, dava pra sentir essa energia, Marilson? Dava, e aí é um ponto de extrema motivação, né? O brasileiro que consegue chegar disputando colocações no pódio, assim, é uma sensação única, né? Os brasileiros começam a gritar pelo nome, gritam o nome do Brasil, e quem chega nesse momento aí disputando colocação realmente é extremamente motivador, né? O atleta se anima e dá de tudo que tem para poder subir bem.
Geraldo, em 97, quando o Emerson Iserben ganha a prova, ele ganhou do Poltergar, simplesmente, né? Também com 5 vitórias em São Silvestre, Poltergar. É uma lenda, né? Recordes e tudo mais, né? E o Emerson, que não era um corredor conhecido, mas era um corredor muito bom. Ele tinha resultados muito interessantes, principalmente em cross country, né? Na Europa, tinha ganho uma prova em Portugal, etc. E aí ele diz que as pessoas não sabiam o nome dele, então não conseguiam dizer Emerson, só diziam Brasil. E aí ele conta, né, que ele incorporou isso. Quer saber? Eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil. E aí ele pega e bota essa motivação nas pernas e ganha a prova, uma prova sensacional. São menos de 300 metros para a Agnes Queino. Ela já está se aproximando de concluir a subida da Brigadeiro Luiz Antônio, de virar à direita na Avenida Paulista e partir para a consagração. Nos primeiros quilômetros de prova, sempre um ritmo muito forte, ao lado da sua compatriota Cíntia Chemueno. Mas aí lá pro quilômetro 7, pro quilômetro 8, ela falou, quer saber? Vou eu sozinha. Agnes Queino, do Quênia, soberana na corrida internacional de São Silvestre. Ela cruza aí a rua Cincinato Braga. É o último cruzamento só testando aqui, antes beleza? da Paulista. De um lado Cincinato Braga, do outro São Carlos do Pinhal. Esse é o último quarteirão. O próximo cruzamento não vai passar reto igual a vencedora do ano passado, hein? Não vai lá pra Joaquim de Lima, não. Vira à direita. Isso. Vira à direita. Agnes Queino. Agora olha pro horizonte. Agora pode olhar pro horizonte porque a Brigadeiro já acabou. Agora é olhar pro horizonte e buscar a fita de chegada. Buscar a reta final. Tempo de 50 e 37. 50 e 37. Ela não bate o recorde de Jemima Sungong, que correu para 48 e 35 em 2016. Mas o recorde pouco importa. O que importa é ser a primeira a cruzar a fita de chegada. E aí vem Agnes Queino. No currículo, principal conquista, Maratona de Munique em 2022 na Alemanha. Nesse ano, melhor resultado, 5º lugar na Maratona de Frankfurt, com o melhor tempo da carreira. E agora, para fechar o ano com chave de ouro, ela vem aí para conquistar o título da edição número 99 da Corrida Internacional de São Silvestre. Vai para a fita de chegada. Vai, Agnes Queino! 51-26, o Quênia vence mais uma. Ela chega saltitante. Agnes Queino vence a Corrida Internacional de São Silvestre. O Quênia vai fazer dobradinha. Cíntia Chemueno, que aguentou o ritmo ao lado da Agnes nos primeiros 6, 7 quilômetros, depois ficou para trás, mas vem aí para fazer a segunda posição. A gente fica na expectativa da primeira brasileira chegar, o Quênia fazendo dobradinha. Desde 2007, as campeãs da prova feminina sempre vindo do continente africano. Agora são 20 vitórias africanas. Aliás, no feminino são 17 vitórias africanas, com 7 portuguesas e 5 brasileiras. Cíntia Chemueno em segundo, dobradinha do Quênia. Agnes em primeiro, Cíntia em segundo. E a briga pelo terceiro lugar da Núbia de Oliveira com a Anastácia Tolomongo da Tanzânia. Elas estão também na reta final da Brigadeiro. A sua torcida pela Núbia. Ela e a tanzaniana brigando pelo terceiro lugar. Entram lado a lado na Avenida Paulista. Agora é sprint. Olhou pro lado a Anastácia. Vamos, Núbia. Vamos buscar esse terceiro lugar. Núbia de Oliveira Silva, baiana de 22 anos, um dos novos nomes do atletismo brasileiro, lado a lado com a Anastácia da Tanzânia. Arranca a Núbia. Vamos buscar esse terceiro lugar. Venceu a meia maratona de Tiradentes. Venceu a prova dos 10 mil no Troféu Brasil em 2024. Faz uma grande temporada. Deixa a Anastácia pra trás. O Brasil vai fazer terceiro com a Núbia. Núbia de Oliveira Silva. Capricha, Núbia. Assume a terceira posição. Deixa a Anastácia pra trás. E vem aí pra ser a melhor brasileira na edição número 99 da Corrida Internacional de São Silvestre. Tem que celebrar. Vai pra fita, Núbia. Agradece, celebra, comemora. Vai, Núbia. Núbia de Oliveira é a melhor brasileira na Corrida Internacional de São Silvestre. Terceira posição pra ela. Passa a Anastácia Tolomongo em quarto. Obrigado, Senhor. Celebrando, cansada, esgotada, mas feliz, a Núbia. E vem aí a Tatiane Raquel da Silva para ser a quinta colocada.
Paranaense de 34 anos, que esteve nas 2 últimas edições dos Jogos Olímpicos, cruzando aí na 5ª posição. Brasil fazendo 3º e 5º lugares na prova feminina, Sérgio Xavier. Uma arrancada muito boa. A Núbia mostrou que velocidade é com ela, né? E o 3º lugar, por curiosidade, vale R$17.943. A vencedora fica com quase R$60 mil, né? A Agnes Kenyon do Quênia. Nada mal. Foi pro sprint ali na Paulista e se deu bem, Marilson. Exatamente, era uma das atletas mais cotadas a subir no pódio. Realmente a Núbia vem atravessando uma grande fase, né? E fez uma prova espetacular. Também na 5ª colocação, a chegada da Tiane Raquel, né? Que é recordista brasileira dos 3.000 com obstáculo, né? Esteve nos 2 últimos Jogos Olímpicos, grande atleta também, grande participação das brasileiras. Parabéns às brasileiras. Tem mais gente chegando, a 62 é a Jeane Barreto dos Santos, foi a 5ª melhor brasileira na São Silvestre de 2023, ela vai ser a 3ª melhor brasileira na São Silvestre desse ano. As atletas vão chegando aí, mas o pódio definido com o Brasil fazendo um 3º e um 5º lugares. E daqui a pouquinho nós vamos para a reta final também da prova masculina. Eles estão no quilômetro 11 neste momento. Larissa Quintão ali na frente, né? Número 57, pelo jeito vai conseguir chegar na frente. Ela que é mineira, começou no esporte com apenas 5 anos. Enquanto tem gente chegando na Paulista, tem gente querendo sair da Paulista, lá na frente, né? Lá na frente, depois do Museu de Arte de São Paulo. Galera continua largando. As paquitas aí, ó. As paquitas no ritmo. Gente caminhando, gente correndo devagar, gente tentando correr um pouco mais rápido. É assim, é sempre assim, tem sempre de tudo na corrida de São Silvestre. Bandeira do Bahia, pessoal com balões. Dizem que o Roberto Kovalik tá por aí, né? Em algum lugar. Ano passado ele teve, né? Ano passado ele teve, foi um desafio pra ele e virou um apaixonado por corrida. Não é só pelo desafio do correndo com hora 1, não. Ficou uma coisa pra vida do nosso Roberto Kovalik. E a Estela Gomes segue acompanhando a movimentação da galera. Olha só, 84 anos, a 6ª São Silvestre. Que legal. Fala, Estela. Fala, EV. Olha, se a feminina já acabou e a masculina na reta final, por aqui o último pelotão largou há pouco. Atrás de mim, ó, mais ninguém. Um ou outro participante que ficou por aqui. Mas outro lado a gente pode ver que o pessoal ainda tá andando, inclusive. Então o clima é muito tranquilo, de paz, de gente de todo o país, pessoal gritando bastante, aí ó, Belém do Pará, o pessoal querendo aparecer e curtindo esses primeiros quilômetros de São Silvestre. Volto com você. É isso, Estelinha, é isso. A elite feminina já chegou, tem gente que ainda não saiu da Paulista. A última onda tendo a sua largada liberada agora pelo tal do pelotão verde. E aí vai passando todo mundo. Cada um tentando mandar o seu recado. E você vai passeando por São Paulo aqui com a Globo, acompanhando a edição número 99 da Corrida Internacional de São Silvestre. Esse é um dos pontos turísticos também de São Paulo, o edifício Copan, que chama a atenção pelo seu formato em S, né? No contraste com a paisagem de ângulos retos, são 115 metros de altura. O Copan tem esse nome porque ele foi um projeto da Companhia Pan-Americana de Hotéis. De Companhia Pan de Pan-Americana, lá nos anos 50, um prédio que foi idealizado para homenagear São Paulo no seu 4º centenário em 1954. Seguimos acompanhando agora a reta final da prova masculina. Soberano Wilson Tu, queniano de 33 anos, já vai se aproximando ali do quilômetro 12, tá com 11.700 e poucos metros de prova percorridos. Lá atrás o Panga tentando diminuir a diferença entre eles. Estão se aproximando ali da região do Teatro Municipal, né? Ali, Largo do Paissandu, nessa região aqui que tem a lanchonete onde surgiu o Bauru, o famoso sanduíche Bauru lá nos anos 20. O rapaz era um rapaz de Bauru, obviamente, que pediu o sanduíche, faz igual o do Bauru, pronto, virou o Bauru. E aqui o Teatro Municipal de São Paulo, que é também um dos pontos turísticos da capital paulista. A gente vê a perspectiva artística e você vai entrar no Teatro Municipal
junto com a gente. Muita gente passa na frente, mas nunca entrou no teatro. Então a Globo entra para você e te mostra por dentro esse lugar sensacional, inaugurado em 1911, idealizado nos moldes do Teatro de Ópera de Paris. E com ele, a vida cultural de São Paulo se tornou rota das grandes óperas internacionais que antes só se apresentavam no Rio, que era a capital do Brasil naquela época, né? A Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu por ali, com grandes nomes da literatura, das artes plásticas e da música. Tem muita gente que passa na frente do Teatro Municipal, mas nunca entrou. Então hoje a Globo entrou para você e mostrou lá dentro, espetacular, essa obra. Uma das obras, né, do Ramos de Azevedo, a Praça Ramos de Azevedo, dá nome, tem esse nome por causa do grande arquiteto que durante 4 décadas foi o construtor de todos os prédios oficiais de São Paulo e chefe do maior escritório de engenharia da cidade. Então assim, Teatro Municipal, obra do escritório do Ramos de Azevedo. Mercado Municipal, obra do escritório do Ramos de Azevedo. Pinacoteca do Estado, também. E assim vamos. Quilômetro 12 para Wilson, 3 quilômetros finais. Viaduto 9 de Julho para ele, já vem Rua Maria Paula, já vem a Francisca Miquelina, e aí vamos para Brigadeiro Luiz Antônio. E o público incentivando aí ao fundo. O Tu dá uma olhada para trás para monitorar a chegada do Joseph Panga. Dá uma olhada no relógio também para ficar de olho no pace, ficar de olho no ritmo de prova. E vai iniciando a subida da Brigadeiro Luiz Antônio. Não está resolvida essa corrida não, Evê. Essa corrida não está resolvida. O Panga vem chegando. Vem num ritmo forte. Se você olha o ritmo das passadas, já dá para perceber uma diferença ali com o Panga num ritmo mais intenso ali, Marilson. Na verdade o queniano Wilson Tu, ele já vem sofrendo desde o 5º quilômetro, né? E o Panga, ele vem tirando essa diferença. E a gente vê a diferença de ritmo entre os dois e chegando na parte mais difícil, que é a Brigadeiro, né? É bem possível aí que a gente tenha uma aproximação aí do segundo colocado para a primeira colocação. E a gente vê a tela dividida com o Jonatas Cruz, número 20, que é o melhor brasileiro, está na 4ª posição nesse momento. Ele foi o melhor brasileiro também na São Silvestre passada, terminou em 6º lugar. Ano passado para 46,33. Ele aqui é de São Pedro dos Ferros e se mudou para São Paulo. São Pedro dos Ferros é Minas Gerais. Se mudou para São Paulo com 12 anos de idade e vem sendo o melhor brasileiro também nessa São Silvestre. Vamos acompanhar a briga pela liderança, porque está indefinido entre o Wilson Tu e o Joseph Panga, tanzaniano de 29 anos. Temos uma Brigadeiro pela frente ainda, hein? Agora é que o corredor chora e o treinador não escuta, né? Agora é que o corredor chora e o treinador não escuta. O Wilson Tu não olha pra frente, tá? Corre olhando pra baixo, filho. Foi a dica que eles deram aqui. Não olha pra frente, senão você vai ver que a Brigadeiro parece que não vai terminar nunca. Ontem o Jonatas, que é o terceiro, né, colocado, né, o melhor brasileiro, ele deu uma boa entrevista falando sobre dividir a prova em 3, né? Treinar muito bem a descida lá da Natanael para não se machucar, treinar a parte plana de manutenção de ritmo e treinar a subida. Agora vamos ver quem é que treinou a subida. Vai subindo aí o Wilson Tu. Ele puxa o ritmo. Você vê aí o detalhe das passadas do queniano de 33 anos que vai liderando a prova. E lá atrás vem o Joseph Panga tentando colocar o Tu na alça de mira. A expressão do esforço do queniano é o que disse o Maurício, né? Ele vem com essa expressão aqui de um pouco de sofrimento desde o 5º quilômetro. E agora só aumenta, né, Maurício? Porque vem o trecho mais difícil da prova, já com 13 quilômetros nas pernas e muito calor. Só aumenta. Agora o grau de dificuldade é maior, né? Mas também é final de prova, né? Agora vem também essa compensação, né? Ele sabe que está chegando, é um atleta experiente, que acostumado a correr grandes competições. E o próprio Panga também, a gente já começa a perceber que começa a subir no ritmo menos intenso, O né? radiador tá fervendo ali. O Panga agora pegou água para tomar banho porque tá calor. Tá muito quente. E o Jonathan, o primeiro brasileiro, ele tem como característica fazer essa prova mais crescente, né? E do jeito que foi o desenrolar da São Silvestre, a prova caiu muito assim na mão dele, né? Para que ele possa fazer uma grande prova, porque vai de encontro exatamente com a característica dele, que é fazer essa prova mais crescente. E ele sai buscando os atletas que saíram mais fortes e vão quebrando pelo caminho. A diferença vai aumentando. Você viu ali que a diferença passou de 80 metros entre o Wilson Tu e o Joseph Panga. Então,
O queniano, que parecia estar perdendo terreno em relação ao segundo colocado, ele já chegou a ter uma vantagem maior do que 80 metros. Mas agora, na subida da Brigadeiro, nesse cabo de guerra, né? Nesse estica e puxa da diferença, a diferença volta a aumentar, volta a ficar bom. Aí pro queniano, previsão do tempo de 43:43, o recorde é 42:59 do Kibiwot Kandie em 2019. Olha para trás para controlar a chegada do rival. O Wilson Tu tá ali mais ou menos com 13.800 metros, faltando 1.400 para a chegada. Ele está correndo no ritmo do Marilson. Marilson acabou 2003 com 43:50. Nosso drone vai buscar mais uma vez o líder, chegando pelas costas do corredor, para você mais uma vez ter essa perspectiva de olhar para o infinito e achar que a Brigadeiro não vai acabar nunca. Esse cara de azul tá atrapalhando, né? Tá querendo fazer uma graça, né? Fazer uma graça. Sai da imagem, sai do meu drone, não quero você aqui não. Sai daí. Sai daí. E vai embora o Tu. Brigadeiro, Luiz Antônio, ladeira acima. Você acompanhando ao vivo aqui na tela da Globo. Deu dobradinha do Quênia na prova feminina. O Brasil com a sua melhor atleta na terceira posição. E o Quênia vai se encaminhando para vencer também no masculino. Como dissemos, o continente africano dominando a prova desde 2011. Todos os campeões do masculino são de nacionalidade africana. Um domínio que começou em 1992 com Simon Chemoio conquistando o primeiro título da África. E vem aí mais uma vez o Quênia para vencer a corrida internacional de São Silvestre. Joseph Panga da Tanzânia tentando chegar em Wilson Tu, que passa pela marca do quilômetro 14. Quem tem medo da Brigadeiro? Wilson Tu não vai tendo. Na Brigadeiro ele vai fazendo a diferença, menos de 1 quilômetro para a chegada. Olha o nosso drone coladinho aqui com o líder da São Silvestre para os metros finais da Brigadeiro, do grande desafio dessa prova. E você pela primeira vez subindo a Brigadeiro de frente, junto com os corredores, tendo a mesma perspectiva, a mesma visão de quem está encarando esse grande desafio, rumo à glória, rumo à consagração, rumo à linha de chegada, rumo à Avenida Paulista para fechar a São Silvestre. A Globo coloca você dentro da pista. Menos de 500 metros para o Wilson Tu. Ele já vai entrar no último quarteirão da Brigadeiro Luiz Antônio, rumo à Avenida Paulista. A Globo vai pertinho do líder da prova. Pela primeira vez o nosso drone junto dos atletas da São Silvestre, mostrando para você de um jeito inédito, com toda a nossa tecnologia, um grande trabalho do nosso time. Mais de uma centena de pessoas trabalhando nesta virada do ano para levar até você todos os detalhes da corrida internacional de São Silvestre. E aí vem o Wilson Tu, incentivado pela galera. Queniano de 33 anos, campeão da maratona de Montpellier na França em 2017. Nessa temporada, melhor resultado, meia maratona de Bilbao. Terminou com o vice-campeonato. Agora, a Brigadeiro já parece ter um fim. Ele olha pra frente e aguarda a entrada na Avenida Paulista. Faltam menos de 500 metros. Menos de 500 metros para a consagração de Wilson Tu. E você junto com ele na subida da Brigadeiro, acompanhando com o nosso drone. Agora mostrando para você a perspectiva do corredor. O desafio da Brigadeiro vai ficando para trás. Olha pro cronômetro. Cruza ali com a rua Cincinato Braga. Agora vai puxar para a direita para entrar na Avenida Paulista e partir para os 300 metros finais. Mais algum sinal ali o Wilson Tu, não sei se ele está procurando água, mas já contorna, olha para a direita, dá uma última espiada na subida do Panga e agora arranca rumo à linha de chegada. Wilson Tu, vem aí o queniano para mais uma vitória do Quênia, para mais uma vitória do continente africano. Já vai se encaminhando para o funil da chegada, já vai celebrando, cumprimentando a galera e retribuindo o carinho que vem das ruas de São Paulo. Wilson Tu dominante na prova, desde o 5º, 6º quilômetro, não deixou pra ninguém, já vem celebrando, já vem comemorando, pra conquistar pela primeira
primeira vez na sua carreira, a Corrida Internacional de São Silvestre. A São Silvestre Centenária, edição número 99. É sua, Wilson Tu. Vai pra faixa, vai pra vitória. Vai, Wilson Tu do Quênia. 44:22. Não bate o recorde, mas vence a prova. Vem aí Joseph Panga, da Tanzânia, para ser o segundo colocado. Ele que foi vice-campeão da São Silvestre em 2022 com tempo de 45:17. Será que ele bate aquela marca? Vamos ver. Vem aí o Panga para ser o segundo colocado. Vai bater o 45:17 que ele fez em 2022. Cruza com 44:52. Joseph Panga da Tanzânia é o segundo colocado. Vem aí o Jonathan para ser o quarto colocado. Vem para ser o quarto colocado ali o Jonathan para ser o melhor brasileiro. Vem para ser o quarto colocado o Jonatas de Oliveira Cruz, melhor brasileiro, passando na quarta posição com o tempo de 45:35. Jonatas Cruz passa na quarta posição e é o melhor brasileiro na Corrida Internacional de São Silvestre, Marilson. Bela prova do Jonathan, né? Chegando aí, fazendo um prova crescente, né? E deu um favorito, realmente já era esperado que o Wilson Tu fizesse, fosse o atleta mais forte da prova, como foi, venceu com prioridade também desde o início, assim como foi na prova feminina, e os brasileiros fazendo uma boa participação, né? Com o Jonathan subindo no pódio novamente, né? O segundo pódio dele em provas de São Silvestre, e o Fábio também chegando na sexta colocação. O número 70 não aparecia aqui na listagem, é o Ruben Pokishu, do Quênia. Terminou na terceira posição. Aí o Wilson Mutua, que resistiu até o final. A gente achava que ele não ia nem terminar a prova. Resistiu, conseguiu chegar. Resistiu e conseguiu chegar. Muito bem. Ele que deu aquela arrancada maluca no começo, né? E o Brasil chegando então na quarta posição com o Jonatas de Oliveira Cruz. Serginho Xavier e mais uma vitória do Quênia na São Silvestre masculina. É uma vitória que foi definida não exatamente naquele primeiro momento, porque o Wilson, o Mutua, ele fez uma arrancada meio maluca e acabou morrendo, como, né, a gente já tinha cantado a bola antes. Mas ele consegue já muito cedo, no centro, ele já decide a prova. Quando ele chega na Brigadeiro, ele já abriu uma vantagem bastante confortável. Aqui a gente revê a chegada e a festa do brasileiro melhor colocado. E vê. Vamos ouvir a Núbia, a melhor brasileira da prova feminina. Mas hoje eu tô com o Jonatas aqui primeiro, o Renato vai entrar com a Núbia já já. Jonatas acabou de passar pela linha de chegada aqui. Uau, que prova, correram para 45, você terminou, né, na casa dos 45, como é que você se sentiu? Ontem na entrevista coletiva, os brasileiros num discurso muito confiante, né, de tentar aproveitar, correr junto, não deixar distanciar muito, e uma baita prova para fechar esse ano, parabéns. E você melhorando a sua última colocação aqui também. Pô, agradecer primeiro a Deus, sem Ele eu não conseguiria isso, o resultado é para Ele, a glória é para Ele. Bom, na entrevista ontem, realmente, quando a gente está confiante, um dia antes, é sinal que vai acontecer no dia posterior. Então, parabéns ao Fábio. A gente fez uma prova ali, eu praticamente, né? Fiz uma prova mais mental, porque não é fácil. Eu saí, deixei eles ir mesmo, aí depois fui buscando de pouco a pouco. E isso para um atleta de alto rendimento tem que treinar muito, principalmente a cabeça. Às vezes a gente acaba treinando muito físico e a cabeça fica um pouco mais baixa. Mas é isso, é agradecer sempre a Deus, agradecer o apoio de todo o carinho dessa torcida da cidade de Tiradentes. São Paulo, Minas Gerais, São Pedro dos Ferros, minha família tá toda lá vendo. Tamo junto, obrigado, família. Ó que sorrisão pra virada do ano, pro ano novo. Parabéns, Jonathan, parabéns. Renato, onde é que você tá aí? Cadê? Eu tô por pertinho aqui, ó. Eu vou chamar a Núbia, que foi a brasileira melhor colocada. Vamos chegar aqui nela. Núbia, queria que você falasse dessa terceira colocação. Você estava muito confiante ontem, né, na coletiva, dizendo por que não uma brasileira? E é uma conquista, a terceira colocação. Você tem só 22 anos. Dá para sonhar mais? Dá para sonhar mais, pode ter certeza que sim.
E hoje a gente mostrou a nossa força. Fui terceira colocada. Estou muito feliz com o meu resultado, né? E a gente trabalhou muito para poder chegar aqui, subir ao pódio, cruzar a linha de chegada em terceiro. Isso é incrível demais. Só agradecer a Deus, toda a honra e glória seja dada sempre a Ele. Agradecer aqui meu clube F Jaguarari, meu professor Ferreirinha, a minha família e todos que ficaram na torcida por mim. Estou aqui representando Jaguarari, Campo Formoso, povoado de Flamengo, de Rego. Dizer que eu não cheguei aqui sozinha, tem várias pessoas por trás, né, desse trabalho, e só tenho a agradecer imensamente. Hoje eu fui terceira colocada, mas a gente pode sonhar assim que uma brasileira pode vencer novamente a São Silvestre e dizer o que Deus prometeu para mim, hoje Ele cumpriu. Tive coragem, tive força e Deus me mostrou o caminho o tempo todo, então só agradecer imensamente a Ele. Parabéns pela terceira colocação, Núbia EV. Valeu, Renato, parabéns. Núbia, melhor brasileira, foi a terceira melhor brasileira da São Silvestre no ano passado e foi a terceira melhor do geral, a melhor brasileira nesse ano, a terceira melhor no geral, a Núbia. E muito legal também a entrevista do Jonatas, que começou a vida como frentista, na sequência na coleta de lixo. Ele corria 25 km por dia recolhendo lixo e falou, peraí, eu vou investir no atletismo, né? Se eu corro 25 por dia, é sensacional. E nesse clima de festa da São Silvestre, a gente se despede de 2024 e deseja um feliz 2025 a todos os brasileiros. E nesse ano que chega, você vai poder acompanhar o seu clube do coração disputando os principais campeonatos do futebol nacional e sul-americano. Tem Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Libertadores e os Brasileirões masculino e feminino. A seleção brasileira segue no cardápio principal, as eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 e os amistosos da Amarelinha, você vê com a gente. E a Globo vai acompanhar o início da caminhada olímpica até Los Angeles 2028. Vamos seguir de pertinho as modalidades que se destacaram nos Jogos Olímpicos de Paris. Tem ginástica, tem skate, tem surf, judô, vôlei e vôlei de praia. Obrigado a todos pela audiência em todas as plataformas do Grupo Globo. Em 2025, ao seu lado, seguiremos vivendo o melhor de nós. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. É a Globo na Corrida Internacional de São Silvestre.